Olá, turma de sexto ano. Iremos iniciar mais uma vez uma de nossas videoaulas. Então, nós iremos dar início. Vamos lá? Olá, turma. Iremos iniciar aqui a nossa videoaula, em relação às locuções adjetivas. Então, o que é a locução adjetiva? Ela é uma reunião de palavras, Então, vamos ver de que forma ela ocorre aí. Então, ele vai estabelecer isso aí como uma expressão que tem valor de adjetivo, ou seja, ele vai caracterizar aí o substantivo e ele será representado por mais de uma palavra. Em geral, ela será formada por preposição, e, em, com, sem, e mais um substantivo. Então, nós temos aqui um exemplo, Fernanda tem atitude de crianças. Então, a locução adjetiva aí de crianças será estabelecida pela preposição de, mais o termo criança. Ou seja, pelas questões de expressões, ele vai dizer que Fernanda tem atitudes infantis. Então, vamos ver mais alguns exemplos. Costuma-se dizer aves da noite, ou seja, aves noturna. Paixão sem freio, paixão desenfreada. A comida estava sem cheiro. Observe que nós temos aí a preposição sem. Então, ele vai estar aí dizendo que a comida estava inodora, sem cheiro. O café da manhã foi farto. Da é preposição. Então, o café matinal foi farto. Então, ele aí vai atribuir termos referente a alguns outros exemplos aí utilizados. Vejam aqui alguns exemplos, de outras formas de locuções adjetivas. Então, conforme tabela aí, vocês podem dar uma analisada e ver como se adequa. Lembrando, esses são alguns exemplos, Tem vários outros na gramática. Então, para que servem essas locuções adjetivas? Então, elas vão servirem aí para refinar o discurso, ou seja, para poder transformar as expressões mais ricas, mais coesas. E aí ele vai realçar essa linguagem para torná-la mais dinâmica. Vamos ver aí alguns exemplos das observações sobre locuções adjetivas. Então, nem toda locução adjetiva pode ser substituída por um adjetivo correspondente, Olha aí alguns termos. Sem flores, As árvores da casa de Regina estavam sem flores. As árvores dependem do período para florescer. A aula de história foi adiada. Então, aí de história é mutável, ele não tem uma relação de locução adjetiva. Marcelo fez a sala de televisão em sua casa. Por mais que ele tenha aí uma preposição, fazer uma sala de televisão, ele poderia ter usado qualquer cômodo da casa. Então, ele também aí não seria considerado um termo de substituição pela locução adjetiva. O dente de leite de Luísa caiu. Então, dente de leite também é uma expressão para os primeiros dentes utilizados. Então, dando continuidade, vocês vão perceber que alguns desses substantivos, de locuções adjetivas, podem não ter ligação com o adjetivo que o substitui. É o caso, por exemplo, negócios da China. Nós sabemos que quando fala de negócios da China, ele vai estar expresso aí por questões lucrativas, negócios lucrativos. Carioca da Gema, definido a nacionalidade autêntica, sem pé nem cabeça, uma ideia absurda. Então, ele faz referência a isso. Agora, quando for constituída de preposição mais advérbio, ele terá aí uma relação estabelecida. O andar de baixo faz muito barulho, então ele faz uma relação a algo que está abaixo. O carro teve a sua parte de trás danificada, então nós sabemos ainda que estabelecido a parte traseira do veículo. O leite de ontem estava estragado, então de ontem aí ele traz essa relação temporal. Agora, há também locuções adjetivas correspondentes aos adjetivos e que indicam locais de origem, Então aí, quando alguém faz referência às praias do Ceará são calmas e cristalinas, aí ele define aí como exemplo abaixo para as praias cearenses, são calmas e cristalinas.
E assim seguem os demais exemplos, né? De São Paulo, paulista, de Minas Gerais, mineira. Então ele estabelece essas relações sobre as questões de material, né, exposto aqui. Então, nós ficaremos na aula de hoje, certo? Acompanhe as atividades referentes ao mesmo assunto e até a próxima aula.